Nessa aula de hoje, quero mostrar para vocês a importância sobre a classificação do complexo e como resolver a igualdade entre complexos. Quando nós vemos um complexo escrito na forma algébrica, ele vai ser escrito sempre z igual a A mais BI, onde o valor do B vai representar minha parte imaginária e onde o meu A ele vai representar minha parte real. Quando eu falo da classificação de um complexo, eu tenho que lembrar da seguinte informação. Eu posso ter o valor sendo real, eu posso ter o valor sendo imaginário puro e eu posso ter sendo apenas um valor imaginário. Quando eu falo apenas de real, significa que a parte imaginária não deve existir, que no caso é o real puro. Significa que o meu B ele tem que ser igual a zero. Quando eu falo de imaginário puro, agora eu vou ter o meu B sendo diferente de zero, só que para isso eu preciso anular quem? A minha parte real, tá? Imaginário puro significa eu ter somente o valor com o i. Agora, quando eu falo complexo imaginário, nesse caso, o meu B ele tem que ser diferente de zero, tá? Aqui eu não posso ter a parte imaginária sendo anulada. Então, se eu fosse classificar aqui esses exemplos, 2 mais 3i, aqui o meu B ele é diferente de zero. Então, aqui eu classifico como um complexo imaginário. Aqui embaixo também vai ser um complexo imaginário, porque eu tenho tanto real quanto a parte imaginária. Já aqui embaixo eu classifico isso aqui como sendo um valor real, porque eu não tenho a parte imaginária, ela vale zero. E no caso da letra D, isso aqui eu posso dizer que é um imaginário puro. Imaginário puro. Por quê? Eu tenho a parte imaginária, mas eu não tenho a parte real. Lembrando de olhar sempre para quem? Para A e para B. E por que é importante saber disso? Aqui um exemplo para vocês. Se eu colocasse assim, ó, seja Z, lembrando que Z é um nome qualquer, tá? Aqui você pode chamar de A, de K, qualquer letra do alfabeto. Z é apenas uma letra para representar um número complexo. Aí nós temos 3 menos 5m mais 2k mais 3i, onde nós temos 3 menos 5m representando o meu A e 2k mais 3 representando o meu B. Por quê? Porque aqui ele está junto com o i. Se está junto com o i, representa a minha parte imaginária. Se não tem i, vai representar o meu real. Aí ele pede: determine MK de modo que, na letra A, ele quer que seja um valor o quê? Real. Para ser real, o que representa o meu B tem que ser igual a zero e o que representa o meu A tem que ser diferente de zero, certo? Exatamente como eu mostrei anteriormente. Então, se para ser real o meu A tem que ser diferente de zero, o 3 menos 5m, como representa o meu A, eu vou dizer que é diferente de quanto? De zero. Agora é só resolver a equação do primeiro grau. Menos 5m é igual a menos 3. Multiplico por menos 1. Aí vai ficar 5m é igual a 3. M é igual a 3 sobre 5. Pronto, já achei o valor do meu M. Agora eu vou resolver a parte imaginária. 2k, desculpa aqui, que é sinal de diferente. Então, M tem que ser diferente de 3/5. Agora eu vou resolver a parte imaginária. 2k mais 3 igual a zero. Mesma coisa, equação do primeiro grau. Letras de um lado e o número do outro. Então, K tem que ser igual
a menos 3 sobre 2. Pronto, assim nós já descobrimos que m tem que ser um valor diferente de 3/5 e que k tem que ser um valor igual a menos 3 sobre 2. Na letra B, ele já pede para ser imaginário puro. Imaginário puro significa que eu não posso ter o real. Já que eu não posso ter real, significa que o meu A tem que ser igual a quanto? A 0. E o meu B, ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, vamos resolver exatamente o que fizemos na questão anterior, só que agora vai mudar os sinais. Porque quando fala de imaginário, eu preciso anular o meu termo real. Então, ficaria assim, 3 menos 5m, agora tem que ser igual a 0. 3 é igual a 5m, m está multiplicando, vem para cá dividindo, então m tem que ser igual a 3/5. E agora para a parte imaginária, 2k mais 3 tem que ser diferente de 0. Vou passar esse 3 para lá, vai ficar 2k igual a menos 3. Então, k, desculpa, diferente de menos 3 sobre 2. O importante é lembrar da restrição, tá? Se fala de imaginário puro, o meu A tem que ser igual a 0. Aí tem aluno que fica na dúvida, ué, professora, se o A tem que ser igual a 0, por que eu achei 3/5? Porque se você substituir esse 3/5 aqui no lugar do M e resolver aqui dentro, você vai ver que vai fazer o quê? Vai zerar. Então, isso é muito importante. Agora nós temos a igualdade entre complexos. A igualdade, o próprio nome já diz, quando fala de igualdade, significa que os termos precisam ser o quê? Iguais. Então, quando fala assim, dois complexos são iguais, quando as partes reais, ó, elas forem o quê? Iguais. E as partes imaginárias, elas também precisam ser o quê? Iguais. Então, se eu tenho aqui o complexo Z igual a A mais BI e o complexo W igual a C mais DI, e eu disser que Z igual a W, significa que o real tem que ser igual ao real e o imaginário tem que ser igual ao imaginário. Ou seja, nós vamos ter A igual a C e nós vamos ter B igual a D. Então, quando eu digo isso, eu estou afirmando que esses dois complexos, eles são o quê? Iguais. Isso é muito importante. Aqui um exemplo. Se eu tivesse assim, ó, Z igual a 3 mais K menos 5i e o W sendo x ao quadrado menos 6 menos 2i, e eu perguntasse para você quais são os valores de x e de k, de forma que o Z seja igual ao W. O que você tem que fazer? Igualar o que representa o real com real e o que representa o imaginário com imaginário. O complexo de Z, a parte real, ela vale quanto? Vale 3. E a parte imaginária, ela vale quanto? K menos 5. Em W, a parte real, ela representa quanto? X ao quadrado menos 6. E a parte imaginária? Menos 2, que está acompanhado com I, né? Então, só o menos 2. Quando eu for fazer igualdade, eu vou igualar real com real e imaginário com imaginário. Então, ficaria assim, ó. 3 é igual a x ao quadrado menos 6. Posso jogar esse menos 6 para o lado de cá. 3 mais 6 igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9. Quando eu tenho letra ao quadrado, tem que lembrar de fazer o quê? Tirar da raiz. Então, é a raiz quadrada de quanto? De 9. E a raiz quadrada de 9 mais ou menos quanto? 3. Então, esses são os valores para quem? Para x, que tornam as igualdades idênticas, né? No caso, os complexos. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a parte imaginária. Eu vou ter k menos 5 sendo igual a quanto? Menos 2.
K igual a menos 2. Vou pegar esse menos 5, passa para lá. Mais 5. K tem que ser igual a quanto? A 3. Pronto. Se eu tiver esses valores para x e para k, eu torno o complexo de z e o complexo de w exatamente iguais.